Provérbios revela: se te faltam respostas, confie no Senhor. Você já esteve diante de uma pergunta que não sabe responder? Já buscou direção em todas as portas e, mesmo assim, o caminho permaneceu invisível? Quando faltam respostas, o coração se torna um lugar apertado. O silêncio pesa, a alma se agita e a mente tenta preencher o vazio com suposições, medos e cenários que nunca aconteceram. Há dias em que a falta de resposta dói mais do que a própria pergunta. E é nesse lugar de incerteza que a fé é provada, esticada, revelada. Provérbios nos chama para algo que o mundo não entende. Confiar no Senhor quando nada faz sentido. Não confiar porque vemos, mas confiar porque sabemos quem Ele é. Porque mesmo quando tudo à nossa volta parece confuso, Deus permanece imutável. Ele é sabedoria quando somos dúvida. Ele é direção quando somos incerteza. Ele é resposta quando só temos silêncio. Este vídeo é um convite ao descanso. Não um descanso de desistência, mas de entrega. Aqui, você não precisa ser forte o tempo inteiro. Pode respirar, pode sentir. Pode confessar sua ansiedade, sua espera, seu desespero silencioso. Vamos caminhar juntos por entre as palavras de Provérbios, entendendo o que Deus faz quando parece não fazer nada. Talvez o que falta não seja uma resposta, mas confiança. Talvez a resposta já exista, mas ainda está sendo formada dentro de você. Se te faltam respostas, permaneça comigo. Há algo que Deus quer sussurrar ao seu coração. Quando a ausência de respostas se transforma em angústia, a ausência de respostas costuma ser mais ruidosa do que a presença do sofrimento. Porque quando estamos sofrendo, ao menos sabemos o que nos fere. Mas quando esperamos por algo que nunca chega, o tempo parece zombar de nossa fé, e essa espera nos esgota. O coração começa a se perguntar: será que Deus me ouviu? Será que Ele se importa? Será que fiz algo errado? As perguntas se acumulam como pedras no peito, e com o tempo, a dor emocional se transforma em fadiga da alma. A Bíblia não ignora esse tipo de dor. Ela reconhece o clamor dos que esperam. Em Provérbios 3, 5, 6 está escrito: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. É uma promessa, mas também um desafio, porque confiar em Deus enquanto tudo parece desmoronar exige coragem, exige fé em meio à ausência, exige acreditar quando não há garantias. E é exatamente aí que a transformação começa. Porque o silêncio de Deus não é rejeição, é preparação. Muitas vezes Ele nos cala para nos curar, para nos ensinar a escutar de novo, para que nossas certezas não venham de fora, mas de dentro, do íntimo lugar onde o Espírito fala. No meio da ansiedade, da espera, da confusão, Deus está ensinando a confiar, a respirar no caos, a perceber sua presença, mesmo quando Ele parece estar ausente. O problema não é a dúvida, o problema é quando ela se torna uma barreira entre nós e Deus. Quando usamos a falta de respostas como desculpa para desistir. Mas e se essa espera for justamente o caminho? E se esse silêncio for o solo onde a fé está sendo construída, pedra por pedra, lágrima por lágrima? Você não está sozinho. Essa angústia, essa espera, essa sensação de vazio, tudo isso também é visto por Deus. Ele não ignora seus dias cansados, nem suas noites de olhos abertos tentando entender o que deu errado. Ele está ali. Mesmo quando tudo em você grita por respostas, Ele responde com presença. E é nessa presença silenciosa que a verdadeira sabedoria começa a nascer. Porque sabedoria não é ter todas as respostas, mas saber onde buscar quando tudo parece perdido. E Provérbios nos lembra: o início de toda sabedoria é o temor do Senhor.
Não o medo que paralisa, mas o respeito profundo por quem Ele é, mesmo quando não entendemos seus caminhos. Continue aqui. Há mais que Deus deseja lhe mostrar, mesmo no silêncio. O silêncio de Deus não é ausência, é ensino. Há momentos em que você ora, clama, se entrega, e ainda assim tudo permanece em silêncio. Parece injusto, porque você deu o seu melhor, porque você acreditou, porque você não desistiu. E mesmo assim, nada muda. É aí que muitas almas se partem, não pela dor em si, mas pelo eco da ausência de respostas, pela sensação de que o céu está fechado e suas orações estão sendo devolvidas sem resposta. Mas e se eu te dissesse que o silêncio de Deus não é um castigo, mas um convite? Um convite para aprofundar a sua fé, não nas respostas que espera, mas na confiança de que Ele está agindo mesmo sem que você veja. A Bíblia é repleta de histórias onde Deus se cala antes de agir. Em Provérbios 15:29 está escrito: "O Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos." Ouvir não significa responder imediatamente. Significa que Ele está atento, que Ele recolhe cada palavra, cada lágrima, cada gemido silencioso que você não tem mais força para dizer em voz alta. O silêncio de Deus é uma escola, e nela aprendemos a ouvir não com os ouvidos, mas com o Espírito. Aprendemos que fé não é controlar, mas entregar. Que amadurecer espiritualmente é aceitar que nem tudo será claro agora, mas mesmo assim vale a pena confiar. Que a dor, por mais injusta que pareça, é terreno fértil para cura e transformação interior. Nesse silêncio, Deus cura inseguranças profundas, expõe medos escondidos, revela a dependência que ainda temos de certezas humanas. E, sobretudo, Ele ensina a esperar com humildade, porque esperar em Deus não é estar parado, é estar disposto a caminhar mesmo quando a estrada está escura. É manter o coração aberto, mesmo quando a alma está cansada. Talvez você tenha se sentido ignorada, invisível, deixada de lado, mas a verdade é que Deus te vê. Ele vê essa mulher cansada que tenta ser forte todos os dias. Vê seus pensamentos confusos. Vê sua tentativa de manter a fé enquanto tudo parece desmoronar. E nesse silêncio Ele sussurra: "Eu estou aqui. Ainda é comigo." Confiar no Senhor quando tudo está bem é fácil. O desafio começa quando nada faz sentido e ainda assim você escolhe permanecer. Quando em vez de gritar, você se ajoelha. Quando em vez de cobrar, você entrega. Quando em vez de desistir, você escolhe esperar com fé. O silêncio de Deus é uma linguagem sagrada, e só quem ama de verdade aprende a escutá-la. Quando a resposta é esperar com fé, esperar não é fácil. Principalmente quando a dor é grande, a alma está cansada e tudo dentro de você clama por um alívio imediato. Você quer saber o que fazer, como agir, para onde ir, mas as respostas parecem presas, escondidas atrás de um céu em silêncio. E é nesse ponto que muitos corações se desesperam, porque fomos ensinadas a acreditar que respostas rápidas significam amor. Mas com Deus, o amor é paciente, o amor é ensino, o amor é processo. Provérbios 3:5 diz: "Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento." E isso quer dizer: pare de buscar respostas no seu desespero e comece a encontrar direção na confiança. Há sabedoria em parar de insistir em entender tudo e simplesmente descansar na certeza de que Deus está no controle. Às vezes, a resposta que você precisa não é uma solução, é uma rendição. A ansiedade se alimenta da pressa, da necessidade de controlar, de saber o que virá. Mas a fé se alimenta da entrega. E é na espera, nessa espera longa e muitas vezes silenciosa, que você aprende a caminhar com Deus, mesmo sem ver os passos dele. Ele te carrega no colo,
mesmo quando você pensa que está sozinha. Ele te protege no invisível, mesmo quando você sente que tudo está desmoronando. Esperar com fé não é um ato passivo, é um movimento interno. É escolher a calma quando o caos grita. É olhar para o céu, mesmo com os olhos marejados, e dizer: Deus, eu não entendo, mas eu confio. Isso é maturidade espiritual. É a fé feminina em sua forma mais pura, frágil por fora, mas inabalável por dentro. E é nesse tipo de espera que milagres acontecem. Porque quando você silencia as urgências do mundo, consegue ouvir os sussurros do céu, consegue perceber os pequenos sinais. Um versículo que te encontra, uma oração que te renova, um abraço inesperado que te lembra: você não foi esquecida. Deus ainda está escrevendo sua história. E Ele nunca erra no tempo. Ele sabe o que tira, sabe o que segura, sabe o que prepara. Às vezes, a espera é a resposta, porque é nela que você se reencontra com sua essência, com sua verdade, com a fé que foi sufocada pela correria. É na pausa que a cura acontece, é no silêncio que a alma escuta, é na demora que o coração aprende a depender totalmente do Senhor. Não tenha medo de esperar. Deus está no tempo que parece perdido, e Ele sempre transforma esperas em testemunhos. O silêncio de Deus também é resposta. Você já sentiu que orou, clamou, chorou, e Deus não respondeu? Já teve a sensação de que suas palavras batiam no teto e voltavam? Que o céu se fechou para você? Essa sensação de abandono espiritual é uma das dores mais profundas da alma. E ainda assim, é uma das escolas mais sagradas da fé. Provérbios 15, 29 diz: O Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. Talvez você pense: mas eu não sou justa, eu erro, eu falho, eu me desespero. E aqui está a beleza da misericórdia. Deus não espera a perfeição, Ele espera entrega. O silêncio de Deus não é rejeição, muitas vezes é tratamento. O silêncio de Deus é um lugar onde Ele sussurra lições eternas. Ele está moldando sua escuta, desligando os ruídos do mundo para que você finalmente ouça a sua voz. E a voz de Deus não grita. Ela fala no íntimo, no quebrantamento, na pausa entre um soluço e outro. No instante em que você pensa que vai desistir, mas algo dentro de você diz: fica mais um pouco. Esse silêncio não é vazio. É preenchido pela presença dele. Mas é preciso sensibilidade para perceber. Enquanto você busca respostas com pressa, Deus quer te dar revelações com profundidade. Ele não responde com o que você quer ouvir, mas com o que você precisa aprender. E muitas vezes, isso exige silêncio. É no silêncio que você olha para dentro e percebe suas próprias inquietações, suas carências, seus medos, seus excessos. E Deus usa esse tempo para reorganizar seu interior, para te mostrar que a paz não vem das circunstâncias, mas da confiança. Que o consolo não está na ausência de problemas, mas na presença dele. Mesmo quando não há nenhuma palavra visível, o silêncio de Deus é como um ventre espiritual. Parece escuro, mas é onde a vida está sendo gerada. Parece solitário, mas é onde a cura está sendo construída. É onde o coração aprende a bater no compasso do céu. Onde a ansiedade se curva diante da soberania divina. Onde a mulher ferida começa a se tornar uma mulher forte, não porque tudo se resolveu, mas porque ela aprendeu a confiar mesmo sem entender. Se hoje Deus está em silêncio, respire. Ele está trabalhando onde seus olhos não veem. Ele está operando com amor onde você apenas sente dor. O silêncio dele não é o fim. É o intervalo antes de uma nova canção. E essa canção será de esperança, cura e recomeço. Quando o medo grita mais alto que a fé, há noites em que o medo parece falar mais alto do que a fé. Você fecha os olhos tentando dormir, mas o coração acelera. Pensamentos tomam formas sombrias. Futuros que nem aconteceram já roubam sua paz. Você se pergunta:
E se eu fracassar? E se eu for abandonada? E se der tudo errado? E nesse mar de incertezas, a ansiedade se disfarça de previsão, e a fé parece pequena demais para segurar você. Mas Provérbios 3, 25, 26 diz: não tenha medo da calamidade repentina, nem da ruína dos ímpios, quando ela chegar, pois o Senhor será a sua segurança. Olhe para isso com carinho. Deus nunca prometeu que o mundo seria previsível, mas prometeu ser o seu sustento dentro da imprevisibilidade. Ele não removeu os ventos, mas prometeu ser âncora. A ansiedade é filha do medo, e o medo nasce da ilusão de controle. Você teme o que não pode controlar. Teme ser ferida, teme não ser suficiente, teme perder o que ama. Mas Deus diz: confia em mim, mesmo que tudo pareça incerto. Porque a fé não é ausência de medo, é escolha consciente de continuar mesmo com medo. É segurar a mão de Deus no escuro, confiando que Ele enxerga o caminho. Você pode sentir o coração agitado, o corpo cansado, a mente pesada, pode pensar que não vai aguentar, mas a verdade é que você já passou por tanto e ainda está aqui. E não foi sorte, foi graça. Foi Deus que te segurou quando ninguém viu. Foi Ele que te levantou quando você não tinha força alguma, e se Ele fez antes, Ele fará de novo. Quando o medo gritar, responda com fé. Não com gritos de desespero, mas com silêncio de confiança. Com orações sussurradas, com lágrimas que não pedem explicações, apenas presença. Porque no fim das contas, a fé é isso, permanecer mesmo sem entender. E Deus honra quem permanece. Você não precisa ser a mulher mais forte. Só precisa ser a mulher que decide confiar um pouco mais hoje, que escolhe descansar mesmo em meio à confusão, que não se rende aos fantasmas do futuro, mas se ancora na promessa eterna: eu estarei contigo. Porque é essa presença que muda tudo. A presença daquele que acalma as tempestades sem precisar eliminar o mar. Se o medo estiver gritando hoje, lembre-se, há uma voz ainda mais forte, uma voz que diz: sou o teu Deus, não temas, estou contigo. Essa é a voz que sustenta, que cura, que transforma medo em coragem e caos em milagre. A espera que esgota, mas também transforma. Esperar nem sempre é sinal de fé. Às vezes é apenas exaustão. Você já não tem mais forças para correr atrás, mas também não consegue parar de pensar. Você está presa entre a esperança e o desânimo. Um lugar onde os dias passam, mas nada muda por fora. E por dentro, o coração segue gritando silenciosamente: Senhor, até quando? A espera esgota, porque não é só o tempo que pesa. É a ausência de respostas, a falta de sinais, o silêncio que parece dizer não quando você está desesperadamente precisando de um sim. Mas Provérbios 16:9 lembra: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Há um tempo para tudo, e há um propósito até mesmo no silêncio. Você não está parada, você está sendo moldada. A espera está trabalhando em áreas que você não enxerga ainda. Está curando feridas que você nem sabia que estavam abertas. Está construindo em você uma fé que não se baseia em respostas, mas em relacionamento com Deus, porque há uma diferença entre querer bênçãos e desejar a presença. E é na espera que essa diferença se revela. Você talvez esteja pedindo algo a Deus há meses ou anos. Talvez esteja orando por uma direção, por cura, por uma reconciliação, por uma resposta que não vem. Mas e se a resposta for a própria espera? E se esse tempo está sendo usado para te preparar, não apenas para o que virá, mas para quem você precisa ser quando chegar? Deus não tem pressa. Ele sabe o momento exato em que algo deve acontecer. E o que Ele está fazendo em você agora não é castigo, é cuidado. É como um oleiro que molda o vaso com paciência, com mãos firmes e suaves ao mesmo tempo. Ele está cuidando de cada detalhe.
E mesmo que você não veja progresso, Ele vê. Ele nunca parou de trabalhar. A espera pode ser o berço da ansiedade, mas também pode ser o útero da transformação. Tudo depende de onde você escolhe fixar os olhos. Se olhar só para o tempo, vai se cansar. Mas se olhar para o Senhor, vai encontrar descanso, mesmo sem entender tudo. Não despreze o tempo da espera. Ele está te preparando para sustentar o que você pediu. E quando chegar, você vai entender que não foi demora. Foi graça, foi cuidado, foi amor disfarçado de silêncio. Porque Deus não se atrasa. Ele apenas chega no momento em que você está pronta para receber. Quando o silêncio de Deus parece abandono, o silêncio dói. Talvez essa seja uma das dores mais difíceis de explicar. Quando tudo desmorona por dentro e por fora, e você dobra os joelhos esperando uma resposta, mas só encontra o eco da própria angústia. Nenhuma palavra, nenhum sinal, nenhuma direção. Apenas o silêncio. Um vazio ensurdecedor que faz o coração gritar: Deus, o Senhor ainda está aí. É nessa hora que a fé é provada. Porque confiar quando ouvimos é fácil. Confiar quando sentimos também. Mas confiar no silêncio, isso exige entrega. Exige lembrar que Deus não deixou de ser Deus só porque você deixou de sentir. Ele continua presente, ainda que em silêncio. E às vezes, o silêncio dele é a resposta mais profunda que você poderia receber. Provérbios 3:5 diz: Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Não se apoiar no próprio entendimento é aceitar que, mesmo sem entender, Deus continua no controle. É segurar firme na mão invisível que guia mesmo quando tudo parece escuro. Porque o silêncio de Deus não é ausência, é processo, é proteção, é preparação. Você pode não estar ouvindo nada, mas o céu está trabalhando. Pode não estar sentindo nada, mas o Espírito está consolando. Pode não estar vendo nada, mas o caminho está sendo aberto. Lembre-se, o agricultor não escuta o grão germinar, mas ele sabe que, sob a terra, há vida se formando. E é assim com você. O que Deus está fazendo agora, você só vai entender depois. Às vezes, o silêncio de Deus é a maneira mais amorosa que Ele tem de nos ensinar a confiar, de nos levar mais fundo, de nos mostrar que Ele não quer apenas resolver a nossa vida, Ele quer transformar o nosso coração. E o coração só se rende de verdade quando se cala, quando para de exigir, de cobrar, de entender. E apenas descansa. Descansar não é desistir, é se entregar. É dizer: Senhor, eu não entendo, mas confio. E essa confiança silenciosa é a ponte para a paz. A mesma paz que excede o entendimento. A mesma paz que não depende de respostas, mas da certeza de que estamos sendo vistos, ouvidos, amados, mesmo em silêncio. Deus não te abandonou. Ele só está te ensinando a caminhar com os olhos da fé. E a fé não precisa de provas, precisa apenas de um coração disposto a seguir, mesmo quando tudo parece parado. Quando a confiança é o único caminho. Confiar em Deus quando tudo está bem é uma coisa. Mas confiar quando o chão desaba, quando os dias se tornam pesados, quando as perguntas se multiplicam sem nenhuma resposta, é aí que a fé verdadeira se revela. Porque confiar em Deus, quando não se tem mais nada em que se apoiar, é um salto no escuro. Um salto com os olhos fechados, mas com o coração entregue. Quantas vezes você já tentou resolver tudo com a força dos seus próprios braços? Quantas noites você passou acordada, tentando prever, planejar, controlar o amanhã? E o que isso trouxe, além de mais ansiedade, cansaço e frustração? O livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 9, nos lembra: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Isso significa que, por mais que você tente definir a rota, é Deus quem segura o mapa. E Ele não erra, nunca errou, nunca vai errar. Mesmo quando parece que tudo está dando errado, Deus continua conduzindo.
Às vezes, Ele permite que alguns caminhos se fechem para que você não se perca. Às vezes, Ele retarda respostas porque está preparando o seu coração para algo maior. Às vezes, Ele tira aquilo que você tanto queria, porque sabe que o que viria depois seria a sua destruição. Confiar é abrir mão do controle. E isso é doloroso, especialmente para quem sempre precisou ser forte, resolver tudo, cuidar de todos. Mas a verdade é que há um limite para o que você pode fazer. Há uma hora em que só Deus pode intervir. E nessa hora, o maior ato de fé é se render, dizer: Senhor, eu não sei mais como continuar, mas eu sei que Tu sabes. Então guia meus passos, mesmo quando eu não entendo. Deus conhece sua dor. Ele viu cada lágrima que caiu no travesseiro. Ele escutou cada oração silenciosa, aquelas que você nem teve forças para pronunciar em voz alta. Ele viu quando você sorriu para o mundo e chorou por dentro. E mesmo assim, Ele permaneceu. Porque a fidelidade de Deus não depende do seu merecimento. Ela depende do caráter dele. E Deus é amor. Amor fiel, amor presente, amor que sustenta. Se hoje tudo o que você tem é fé, saiba que é o suficiente, porque a fé move montanhas. A fé transforma histórias. A fé traz respostas que os olhos ainda não enxergam. E é essa fé que te fará seguir, não porque tudo está claro, mas porque Deus está no caminho. E isso basta. O silêncio de Deus também é resposta. Você já se perguntou por que Deus se cala justamente quando você mais precisa de uma palavra? Por que Ele parece distante quando o coração está em ruínas, quando você busca direção e só encontra silêncio? Talvez hoje você esteja exatamente aí, em um lugar escuro, cheio de dúvidas, pedindo sinais, clamando por respostas e ouvindo apenas o eco do próprio choro. Mas o silêncio de Deus não é abandono, é ensino. O silêncio de Deus é um espaço sagrado, um campo de cultivo da paciência, da humildade e da confiança. É quando Deus quer que você pare de correr, de controlar, de buscar do lado de fora e volte-se para dentro, porque no silêncio Ele fala de forma diferente. Ele sussurra em meio à sua respiração, consola no meio das lágrimas, guia pelos gestos sutis que você só percebe quando está atenta. Provérbios 3:5 diz: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Esse versículo é um convite para que você solte as rédeas da razão, para que aceite que nem tudo precisa ser compreendido para ser vivido. Que a fé não é um atalho para respostas rápidas, mas um caminho profundo de transformação silenciosa. Quantas mulheres vivem à beira do esgotamento tentando entender os porquês da vida? Por que aquele relacionamento acabou? Por que aquela porta se fechou? Por que a cura não veio? Por que parece que todo mundo avança menos você? Mas Deus não trabalha sob pressão. Ele trabalha com propósito. E o propósito dele não é te deixar sem rumo, mas te ensinar a caminhar mesmo quando o mapa parece em branco. É nesse terreno invisível do silêncio que Deus planta as maiores raízes. É ali que você aprende a não depender do que sente, mas do que crê. A não viver pelas emoções, mas pela promessa. A não correr atrás de explicações, mas se aquietar e confiar. Porque a confiança verdadeira se revela quando o céu está nublado, quando as respostas não chegam, quando o caminho não se abre. Mas você continua orando, esperando e acreditando. Você não está sozinha. E mesmo que Deus esteja em silêncio agora, Ele está trabalhando. Ele está organizando detalhes, cuidando de você por trás das cortinas da vida. E quando for a hora certa, não a sua, mas a dele, a resposta virá, e ela será melhor do que tudo o que você poderia pedir ou imaginar. Então, permaneça. Mesmo em silêncio, Deus está agindo. Mesmo em silêncio, Ele está presente. Mesmo em silêncio, Ele é Deus.
A resposta está em continuar confiando. Se hoje faltam palavras, que sobre fé. Se tudo parece confuso, que haja confiança. Se o futuro parece incerto, que você continue. Porque a resposta que tanto buscamos, na maioria das vezes, não está em uma explicação detalhada, mas em uma entrega silenciosa. Há momentos em que Deus não explica, Ele apenas sustenta. E esse sustento, invisível mas presente, é o que te mantém de pé, mesmo quando tudo parece ruir. Confiar em Deus não é fechar os olhos e fingir que está tudo bem. É abrir o coração e permitir que Ele entre, mesmo quando tudo está uma bagunça. É aceitar que você não tem controle, mas que Ele tem. É render seus medos, sua ansiedade, suas expectativas e dizer: Senhor, mesmo sem entender, eu escolho continuar contigo. Há uma força que nasce quando você se recusa a desistir. Quando você olha para o alto mesmo com os olhos embaçados de lágrimas. Quando você continua acreditando mesmo com o coração ferido. Quando você respira fundo e diz: eu ainda estou aqui, Deus. Isso é fé. Isso é coragem. Isso é amor. Provérbios 15:33 declara: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e diante da honra vai a humildade. Confiar no Senhor é temê-lo com reverência e reconhecer que seus caminhos são mais altos que os nossos. É se humilhar diante dele, não como alguém derrotado, mas como alguém que escolhe depender. Porque há honra em se render ao cuidado de Deus. Há beleza em se colocar aos pés do Pai e dizer: eu não preciso ter todas as respostas, eu só preciso de ti. Que este vídeo seja mais do que palavras, que seja um reencontro, que seja uma pausa sagrada no meio da pressa, que seja um sussurro de Deus dentro de você dizendo: filha, eu estou aqui, sempre estive, e mesmo que você não entenda agora, um dia você vai olhar para trás e ver que minha resposta sempre foi o amor. Volte sempre que precisar. Aqui você será lembrada de que não está sozinha. Que há um Deus que vê suas dores escondidas, que entende seus silêncios e que responde, mesmo quando parece estar em silêncio. A resposta não está no controle, mas na confiança. A cura não está na lógica, mas na fé. E o recomeço não está nas certezas, mas na esperança. Continue. Deus está contigo. Mais uma profunda reflexão feita com fé e muita intenção, que ela chegue a você no momento certo. Deus te abençoe hoje e sempre. Cuide-se.